eu gostaria de começar com uma pergunta bastante direta e bastante sincera. Você acha que filosofia serve para alguma coisa? Cá entre nós, acha? Tem certeza? Olha, quem criou a filosofia há 2.400, 2.600 anos atrás, digamos, achava que sim. Na verdade, eles tinham muita convicção disso. Por que é que eles tinham essa convicção? O que a filosofia tinha a oferecer? A filosofia, com o passar do tempo, foi tomando outras facetas, mas quando ela nasce para oferecer o que para o ser humano? É essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, a respeito do que a filosofia tem para nos oferecer. Afinal de contas, ela serve ou não serve para alguma coisa? Vamos lá conversar sobre isso. A filosofia e a arte de viver. A princípio, a filosofia foi colocada com duas utilidades. Em primeiro lugar, quem somos? Segundo lugar, para onde queremos ir? Onde queremos chegar? Esses dois elementos sempre foram considerados fundamentais. Que eu tenha uma identidade clara, saiba quem eu sou e tenha um referencial claro de direção. Saiba aonde eu quero chegar. Talvez a gente não saiba, talvez não tenha percebido, ou talvez sim, que muito das nossas angústias vem de não termos uma referência de direção, de não sabermos exatamente o que estamos fazendo aqui. E a filosofia sempre ofereceu para a gente, desde os seus inícios, porque se você pega nesse período clássico, todos os grandes manuais de filosofia, sobretudo os estoicos, a maioria dos grandes manuais de filosofia, eles tratam de uma coisa, o manual do bem viver, viver humanamente bem. Então a primeira coisa a ser colocada é quem somos e onde queremos chegar com tudo isso. Vamos dar uma olhada sobre o que a filosofia diz a respeito disso? Bom, então quando a gente se conhece, o autoconhecimento, homem, conhece-te a ti mesmo, a gente tem a possibilidade de autocontrole, autodomínio, de sermos donos de nós mesmos. Por que você se sente dono daquele veículo que está estacionado lá fora? Porque quando você senta-se diante do volante, ele te leva aonde você quer. Olha, cá entre nós, não temos esse domínio todo da nossa psique, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Muitas vezes queremos ir para um lado e vamos para o outro. Então, o autoconhecimento nos permite o autodomínio. E, a partir do autodomínio, a autotransformação. Ou seja, um pouco desse processo que a gente vê tantas vezes, né, da lagarta, que vira outra coisa, vira borboleta. São poderes latentes que a gente tem dentro de nós, que vêm à tona, que fazem com que o ser humano seja muito maior do que ele era a princípio. Como falei para vocês, as nossas angústias existenciais vêm muito da gente saber, lá no fundo a gente sabe, que viemos aqui para fazer a diferença, para sairmos daqui maiores do que entramos, para fazermos diferença para o mundo, para o outro, para nós mesmos. Então a filosofia nos oferece essa possibilidade de nos ajudar ao autoconhecimento, ao autodomínio e à autotransformação, de tal maneira que nós possamos trazer à tona tudo aquilo que a gente traz como poder latente. Vamos ver um pouco como isso acontece? Uma coisa fundamental é a gente imaginar o que é o ideal humano. Quando a gente fala em ideal, quando você pergunta para alguém qual é o seu ideal, eles vão te responder sobre projetos. Ah, eu gostaria de ter uma casa, um carro, viajar para tal lugar. Isso é um projeto que pode ser muito bom, mas não é suficiente para justificar a sua vida. Quando você voltar dessa viagem, você faz o que com o resto da sua vida? Ah, vou desejar outra coisa. Não, um projeto é algo que justifica a sua vida inteira. Perdão, o ideal é algo que justifica a sua vida inteira. Não precisa colocar outra coisa depois. E eu ilustro sempre essa questão do ideal humano com uma pirâmide, dotada de inúmeras faces, como se cada ser humano fosse uma face. Todos nós subimos em direção a esse ideal por uma face diferente, coerente com a nossa natureza. Mas lá em cima nos igualamos todos em valores, virtudes e sabedoria. Então, o que a natureza espera do ser humano quando ele floresce, a primavera humana, quando a gente escolhe florescer, é que a gente tenha valores, virtudes e sabedoria. Quando a gente sabe disso e entende isso, que é para lá que caminhamos, nós vamos ter uma referência de direção e de escolha fora do comum, gente. Se eu perguntasse para vocês, eu estou caminhando na direção errada ou na direção certa? Vocês automaticamente me perguntariam,
onde você quer chegar? Se eu não sei onde eu quero chegar, o que é o errado, o que é o certo? Como eu posso ter discernimento do que é errado, do que é certo, do que é verdadeiro, do que é falso, se eu não sei onde quero chegar? Então, essa é uma questão fundamental que é colocada pela filosofia, o ideal humano. Todos nós, acima de qualquer projeto, deveríamos buscar esse propósito, o ideal humano. O que mais ela nos traz? Aí um referencial muito interessante. Imagine que você tem dentro de você esse campo de consciência. Nesse campo de consciência você tem o eu real, que fica lá no meio, que é o que você realmente é e o que você está tentando conhecer. E embora tenha um monte de núcleos periféricos, que é a vaidade, é um trauma, é um orgulho, é uma mágoa, um rancor, uma série de coisas que gravitam em torno de nós. Quando nós decidimos na nossa vida, a partir de qualquer desses centros que gravitam à nossa volta, por exemplo, a vaidade, eu reforço a vaidade. E numa próxima vez ela vai chamar para ela o foco das minhas decisões. Eu vou tornando esse núcleo cada vez mais ativo e vou perdendo a mim mesmo. O ideal seria, nesse processo de autoconhecimento, que a gente decidisse a partir do centro da nossa verdadeira identidade. E o que é o centro? Platão chamava isso de ideia do bem, Confúcio chamava de benevolência. Nada mais é do que a bondade, a máxima bondade que você possa conceber. Quando você age através dela, você está agindo através de si próprio, está encontrando a sua identidade. Aí você vai me dizer, bom, mas o que é bom para você não é para mim, a bondade é muito relativa. A bondade, como qualquer outra arte, ela se aperfeiçoa no uso. Se eu hoje faço aquilo que eu concebo como o melhor, amanhã eu verei coisas melhores ainda. E a minha bondade vai se aperfeiçoando. Mas eu sempre estarei dando o meu melhor em cada passo. Quando você garante que você está agindo segundo o maior grau de bondade que você possa conceber, pode ter certeza, esse é você. E é assim que nós encontramos a nossa direção na vida. Você se encontrou dentro de si próprio. É a origem da palavra inteligência, interelege, de escolher dentre. O máximo ato de inteligência é escolher dentre todas as coisas que dizem que você deveria ser, quem é realmente você. Portanto, esse é outro elemento muito interessante que esses filósofos deixavam para nós. Quando a gente para pensar, todos aqueles centros periféricos, a gente poderia unificá-los numa coisa só. Que aí a briga fica entre dois polos, entre o eu animal e o eu humano. O eu animal é aquele que quer simplesmente sobreviver com o maior conforto, prazer e inércia possível. E o eu humano é aquele que quer fazer diferença no mundo, quer aportar valores, quer ser fator de soma. Cada atitude que tomamos reforça um ou outro. Cada escolha que fazemos reforça um ou outro. E o resultado final da nossa vida vem de todas essas escolhas, para onde elas somaram mais, o que elas alimentaram mais. A ideia é que a gente vença o eu animal, impere sobre ele, não o mate, porque ele é necessário sobreviver, mas que a direção da nossa vida seja dada pelo eu humano. E isso também a filosofia ensina. O que mais? Filosofia vem de filos mais sofos, ou seja, amor ou amizade à sabedoria. Esse cidadão que eu coloquei aí no slide, o nome dele era Diógenes. Era de uma escola de filosofia chamada Os Cínicos. Ele ia todo dia com essa lamparina para a praça pública e chegava perto do rosto das pessoas meio-dia, olhando pertinho com a lamparina acesa ao meio-dia. E as pessoas achavam aquilo bizarro, né? Por que você está procurando, Diógenes? E ele sempre respondia uma mesma coisa. Eu estou procurando um ser humano, mas hoje eu vou me embora porque eu não encontrei nenhum. Eu fico imaginando se Diógenes, com a sua lamparina, tivesse ficado ao longo de 2000 anos fazendo essa mesma operação. Será que ele teria encontrado muitos? Essa característica tão rara que é sermos aquilo que a natureza espera que sejamos, realizarmos-nos como seres humanos. Então, filosofia é amor à sabedoria. E qual é a máxima sabedoria que nós podemos conceber? Saber ser. Sabermos ser nós mesmos. Aí nós temos sabedoria e não mero acúmulo de conhecimento. Existe uma frase muito interessante no Dhammapada, que é um livro budista clássico, que diz que o conhecimento é que nem o comportamento
da língua e de uma colher diante da sopa. A colher está encostadinha na sopa, né? Pergunta para ela se a sopa é quente ou fria, se é saborosa ou é sem sabor, se está salgada ou se está doce. Ela está encostada na sopa, mas não sabe dizer nada sobre ela. Já a língua, quando encosta na sopa, sabe dizer tudo sobre ela. A temperatura, o sabor, se é doce ou salgada, sabe dizer tudo. Nós deveríamos ser assim em relação ao conhecimento. Não sermos como uma colher que simplesmente acumula o conhecimento e isso não muda em nada a sua vida. Sermos como uma língua que saboreia o conhecimento e passa a aproveitá-lo e integrá-lo em si próprio. Isso é a verdadeira sabedoria. E a suma sabedoria é saber ser humano. Pelas vossas obras vos conhecerei, deixar uma trilha humana no meio do caminho. De tal maneira que alguém te olhe e diga, por aqui passou um verdadeiro ser humano. Olhar para trás, quando estivermos naqueles últimos minutos da vida e dizer, quem eu queria ser nesse momento eu sou. A minha vida inteira eu quis ser uma pessoa justa, fraterna, boa, e eu sou isso. Ou seja, eu sou o produto, a obra-prima da minha vida inteira. E eu sou exatamente aquilo que eu queria ser. Esse é o produto de uma vida bem realizada. Eu fiz diferença para o mundo, para o outro, para mim mesmo. Eu não vivi em vão. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Essa é uma frase do filósofo Sócrates. Ele dizia exatamente isso. Só é útil o conhecimento que, integrado à sua vida, faz de você um ser humano melhor. Para isso existe o conhecimento. E é aí que o conhecimento se converte em sabedoria. E a filosofia ama essa sabedoria, essa capacidade que temos de incluir um conhecimento na nossa forma de enfrentar a vida. Você conhece quando uma pessoa sabe algo, não é pela quantidade de diplomas que ela ostenta para você, é pela forma como ela dá resposta às adversidades. Age para que eu te veja. A maneira como a pessoa dá resposta às adversidades, você percebe se ela sabe alguma coisa ou não. Ou seja, a filosofia é o ensino de formas de dar respostas adequadas à vida. O ensino de como encontrar a sua própria identidade e reforçá-la em cada atitude. O ensino de como encontrar o seu sentido de vida e honrá-lo em todas as suas ações. Como fazer com que o último momento da sua vida você contemple a obra-prima que você construiu ao longo de todo esse tempo. Filosofia é o manual do bem viver humanamente falando. E aí, você está interessado? Obrigada.